Na Rússia, existe um tipo de escuridão que vai muito além da simples ausência de luz. É uma escuridão feita de silêncio. Um silêncio que se estende por milhares de quilômetros, onde a civilização se desfaz e a própria natureza se transforma numa armadilha mortal. Imagine-se dirigindo por uma paisagem branca e infinita, sem ver outro carro por horas a fio. O único som é o do seu motor e o ranger do gelo sob os pneus. Você sente um calafrio, mas não é apenas por causa da temperatura que despenca lá fora. É uma sensação de que algo está observando, esperando. Em um trecho específico desta vastidão, esse silêncio se torna fatal. É aqui que carros são encontrados abandonados, muitas vezes com os motores ainda quentes, as portas destrancadas e os pertences dos ocupantes intactos. Mas os motoristas desapareceram sem deixar um único rastro. Foram simplesmente engolidos pelo frio implacável da Sibéria ou por algo muito mais antigo e sinistro. Esta é a Estrada 375, um nome que talvez não diga muito, mas que na Rússia inspira um medo profundo. Para os poucos que ousam falar dela, é a estrada mais assombrada do país, um verdadeiro destino proibido. Aqui, a única regra não escrita é: se você parar, pode não sobrar ninguém para contar a sua história. O que realmente acontece com esses motoristas? Por que eles somem de forma tão limpa e inexplicável? Hoje, vamos nos aventurar por este caminho congelado e tentar desvendar o mistério que a neve e o silêncio insistem em esconder. A verdadeira lenda da Estrada 375 não começa com fantasmas, mas com sua localização aterradora. Ela corta a vasta e inóspita taiga siberiana, uma das maiores e mais selvagens florestas do mundo. Estamos falando de uma terra de temperaturas extremas, que no inverno podem facilmente chegar a 50 graus negativos. É um isolamento brutal, onde as poucas áreas pavimentadas se transformam rapidamente em trilhas de cascalho ou, pior, em lâminas de gelo traiçoeiras. O perigo aqui não é apenas o gelo no asfalto ou o risco de uma queda de rochas. O verdadeiro terror é a completa ausência de ajuda. Se o seu carro quebrar, se um pneu furar, ou se você se perder seguindo um mapa desatualizado, não há para onde correr. Você está completamente imerso em uma armadilha gelada, a centenas de quilômetros do posto de gasolina ou da cidade mais próxima, sem qualquer sinal de celular, sem comunicação, sem salvação. A hipotermia pode te levar em questão de horas. Mas isso, por si só, não explica os casos mais perturbadores. Os relatos que transformaram a Estrada 375 em uma lenda sombria falam de desaparecimentos limpos. Motoristas que param por um motivo banal, talvez para verificar um barulho estranho no motor, esticar as pernas ou simplesmente atender a um chamado da natureza na beira da estrada. E eles nunca mais são vistos. O veículo permanece lá, intacto, às vezes com o rádio ainda ligado, mas a pessoa simplesmente evaporou. É como se a própria taiga se abrisse sob seus pés e os engolisse sem deixar vestígios. Nenhuma pegada na neve, nenhuma marca de luta, nada. Apenas o carro vazio e o silêncio ensurdecedor da floresta ao redor. Para entender a alma sombria da Estrada 375, precisamos olhar para a história da própria Rússia. Muitas das estradas que cortam as regiões mais remotas da Sibéria, como a infame Rota Kolyma, apelidada de Estrada dos Ossos, não foram construídas com asfalto e cascalho. Elas foram construídas com suor, sangue e os corpos de milhões de prisioneiros dos gulags soviéticos. Durante o regime de Stalin, esses prisioneiros eram forçados a trabalhar até a morte em condições subhumanas, construindo infraestrutura em meio ao inverno siberiano. Quando morriam de frio, fome ou exaustão, seus corpos eram simplesmente jogados nos alicerces da estrada para serem cobertos pela terra e pelo gelo. A estrada não é apenas uma via,
Ela é um túmulo a céu aberto com milhares de quilômetros de extensão. Essa herança macabra alimenta a lenda de que a terra é amaldiçoada, faminta, e que clama por novas vítimas para se juntarem aos mortos que nunca tiveram um enterro digno. É esse peso histórico que transforma uma simples viagem em uma jornada por um cemitério. As lendas locais, passadas em sussurros nas poucas aldeias que margeiam essas rotas, falam sobre os espíritos inquietos desses prisioneiros. Contam sobre figuras fantasmagóricas que vagam pela estrada nas noites de nevasca, acenando para os motoristas, tentando atraí-los para a escuridão da floresta, de onde nunca mais retornarão. Outras histórias descrevem luzes estranhas que dançam sobre a neve, luzes que não pertencem a nenhum veículo e que parecem guiar os viajantes para o precipício. E há os sons, relatos de motoristas que juram ter ouvido gritos abafados, lamentos que parecem vir de debaixo do asfalto, como se fossem as vozes dos mortos do Gulag, que se recusam a encontrar a paz e permanecem presos sob o gelo. A Estrada 375 encapsula perfeitamente o terror do desconhecido na imensidão russa. É um lugar onde a linha que separa a morte por causas naturais e a morte por forças paranormais se torna perigosamente tênue. Um motorista pode ter morrido de hipotermia após seu carro quebrar? Sim, é a explicação mais lógica. Mas e quando o carro está funcionando perfeitamente, com o tanque cheio e o aquecimento ligado? A polícia e as equipes de resgate, quando chegam, muitas vezes dias depois, encontram um cenário que desafia a razão. O carro está lá, um ponto solitário na paisagem branca, mas o motorista sumiu. As investigações raramente levam a alguma conclusão. Não há pistas, não há suspeitos, não há corpo. O caso é arquivado como pessoa desaparecida, mais um nome na lista crescente de mistérios da Estrada 375. Este destino proibido é, na verdade, um aviso brutal. Quando você está a quilômetros de qualquer assentamento humano, sem sinal de celular, completamente sozinho no meio do nada, você não está apenas na estrada. Você está na palma da mão de uma natureza que não conhece piedade, uma natureza que pode te apagar da existência sem esforço. E ela não deixa rastros. A polícia pode procurar, a família pode esperar, mas na maioria das vezes a taiga guarda seus segredos para sempre. É como se a estrada fosse um predador, atraindo suas presas para o isolamento antes de dar o bote final. Em última análise, a Estrada 375 é a estrada que leva ao nada. Um corredor de silêncio, gelo e desespero que continua a levar motoristas para um destino final que ninguém consegue explicar. As autoridades podem culpar o clima extremo, os acidentes não registrados ou até mesmo ataques de animais selvagens, como ursos ou lobos. Mas essas explicações parecem frágeis diante da estranheza dos fatos. Por que não há sinais de luta? Por que os pertences são deixados para trás? Por que alguns carros são encontrados com as portas trancadas por dentro, mas vazios? O mistério permanece, congelado no tempo, como os próprios corpos que talvez nunca sejam encontrados. É um destino proibido que o gelo não deixa contar. Uma ferida aberta na paisagem russa, sussurrando histórias de fantasmas, desespero e desaparecimentos inexplicáveis. Cada floco de neve que cai sobre essa estrada parece adicionar mais uma camada ao enigma, tornando-o ainda mais impenetrável. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Você acha que esses desaparecimentos são causados apenas por fatores naturais extremos, como o frio e o isolamento brutal da Sibéria? Ou você acredita que há algo mais, algo sobrenatural e faminto, se alimentando da solidão e do medo que permeiam a Estrada 375?
Estou curioso para ler as teorias de vocês. Obrigado por assistir. E se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias de lugares proibidos. Até a próxima.